Que Deus abençoe maravilhosamente a vida dos ouvintes, daqueles que têm comentado, compartilhado. Que Deus abençoe você de forma poderosa. É tão importante que todos os dias nós temos condições, nós estamos diante da oportunidade de sermos melhor naquilo que nós estamos fazendo. É importante que a nossa vida, nós temos a oportunidade de sermos habilitados a cada dia, crescer, melhorar, mudar, sermos pessoas melhores. E a pergunta que eu quero fazer hoje, baseada na Bíblia, a mesma questão que Paulo ele comentava com os irmãos de Corinto, na sua primeira carta: é possível uma pessoa ou uma igreja ela ser fervorosa e ao mesmo tempo ela não ser espiritual? A resposta é sim. Paulo escreve a primeira carta aos irmãos que estavam em Corinto para adverti-los, aqueles irmãos, da forma como eles estavam vivendo. Era uma igreja que Paulo elogiou ela por ter todos os dons. Mas ao mesmo tempo Paulo diz que tinha coisas que ele não podia falar para aquela igreja, para aqueles irmãos, porque eles eram como meninos. Eles eram pessoas carnais. Observe o capítulo 3 da primeira carta. O versículo 1, Paulo diz assim, você pode ler do 1 ao 9. Paulo diz assim: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. A primeira coisa que Paulo está denunciando aqui é que ele não pôde falar com eles como pessoas espirituais, mas ele vai falar com eles aqui como pessoas carnais. Ou seja, se eles fossem pessoas espirituais, Paulo falava de coisas espirituais que eles iam compreender, mas no entanto, Paulo não ia falar das coisas espirituais porque eles ainda eram como meninos. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que o comportamento deles como cristãos, eles estavam se comportando como meninos. As atitudes deles não eram atitude de verdadeiros cristãos. Eram pessoas que ainda estavam precisando ser discipuladas. Elas precisavam crescer, elas precisavam entender o verdadeiro sentido de ser um cristão. Eu acredito que o que leva muitas pessoas, às vezes, ainda a agir como meninos na fé, é porque ainda não tem um entendimento do que significa servir a Deus. Servir a Deus, seguir a Cristo, é uma decisão, não é uma imposição, você tem, não. Mas está sobre você essa responsabilidade e esta obrigação. É uma decisão que você toma. É por isso que Jesus disse assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Ou seja, é uma decisão que você tem que tomar. E uma vez tomando essa decisão de andar com Cristo, está sobre nós a oportunidade e a responsabilidade de mudarmos, de sermos cada dia basilado por esta palavra, para que haja em nós mudança. Para que nós não podemos seguir a Cristo e querer viver de qualquer jeito. Isso não é o estilo de vida que Cristo estabelece para um verdadeiro cristão. É por isso que Paulo diz que ele queria falar coisas para eles, mas eles eram como meninos. Ele não falaria como espirituais, mas eles eram carnais. Ele diz carnais como meninos em Cristo, ou seja, vocês não estão levando a sério a vida cristã que vocês decidiram viver. Vocês tomaram uma decisão, mas no entanto não houve mudança. O comportamento de vocês é vergonhoso. Eu vou usar esse termo porque Paulo está falando de questões que aos olhos da sociedade daquele dia era vergonhoso. Imagine um irmão levando o outro para os tribunais, dando parte um do outro. Os cultos que eles faziam, os cultos eram uma desordem total, não havia ordem, não havia decência, não havia um equilíbrio no culto, era uma bagunça. E Paulo está recomendando sobre isso.
Paulo está divertindo ele dessa situação que eles estavam vivendo, fazendo. E é por isso que Paulo diz no verso 2, ele diz assim: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, Paulo dizendo porque eles ainda não podeis, e nem tampouco ainda agora pode, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Paulo está dizendo, olha, a atitude de vocês é vergonhosa, a forma como vocês... Paulo diz para aqueles irmãos que eles foram criados com leite. Aquilo que Pedro fala, que como criança recém-nascida, nós anseiamos pelo genuíno leite espiritual. Ou seja, Pedro está falando que aquele que aceitou Jesus, ele anseia pela palavra, por buscar as coisas lá do alto, pela oração, pela consagração, pela uma vida santa, se alimentar da palavra de Deus, para que haja mudança. E Paulo está dizendo assim, foi com leite espiritual que eu alimentei vocês, não com manjares. Porque ele está se referindo justamente a manjares, e você tem uma ideia dos manjares. Manjares não, naqueles dias, na sua simbologia, não promovia nenhuma vida espiritual. Pelo contrário, alimentava simplesmente a carne. E é isso que Paulo está falando. Vocês não foram criados com leite. Ou seja, com leite vos criei, e não com manjares, porque ainda não podieis, e nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, vocês não têm dimensão, vocês não têm estrutura para me falar de coisas espirituais para vocês. A estrutura de vocês e a vivência de vocês no dia a dia, vocês têm uma inclinação para a carne. A inclinação de vocês é para as coisas carnais, para as coisas dessa vida. E vocês se alimentam disso, é de contenda, é de inveja, é de dissensões, é de briga, é de intriga, é de contendas. Vocês estão vivendo disso. Vocês estão vivendo em torno disso, ou seja, são as inclinações das pessoas. São inclinados para contendas, brigas, intriga, inveja, são coisas da carne. Porque a Bíblia fala dessa inclinação, da obra da carne. E o que a carne provoca? Quando fala carne, está falando de um homem natural, desse homem que uma vez aceitou a Cristo, mas ainda não provou das coisas espirituais. A Bíblia trata esse homem como um homem carnal, como um homem que ainda não provou algo do Espírito Santo para uma mudança. Então, quando você aceita Cristo e você prova realmente da palavra de Deus, e o Espírito Santo, ele habita em você, a Bíblia diz que o que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, ou seja, ele muda a sua inclinação. A inclinação dele agora é para as coisas de Cristo e não para as obras da carne. Então, a inclinação daquelas pessoas ainda era para as coisas desta vida. O que consistia entre eles nas reuniões era esse tipo de atitude, e é isso que Paulo está falando. Ele diz, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja. Ele começa a falar intriga, dissensões, e a discussão entre eles, que aí Paulo diz no versículo 4, que diz assim, porque dizendo, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Por que eles estão dizendo isso? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. É porque essa era a ideia que eles tinham das escolas filosóficas daquele dia. Muitos que tinham suas preferências pelas escolas filosóficas, como diziam, eu sou de Platão, outros diziam, eu sou de Sócrates, eu sou de Aristóteles. Então, quando eles vieram para o Evangelho, eles vieram com essas mesmas preferências. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de João. Ele disse, olha, de Apolo. Ele diz assim, não foi Cristo que morreu por vós? Ou seja, quando vocês vêm para Cristo, vocês têm que mudar o comportamento de vocês. As atitudes e a mente de vocês têm que ser mudada.